A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar, Deus. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, damos graças, Senhor, por este privilégio que temos de sermos congregados como igreja do Senhor, nos méritos do Teu Santo Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem agora nós temos acesso a esta bênção, Senhor, de adentrarmos, assentarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para lhe prestar o culto, o louvor e a adoração que lhe é devida. Ilumina-nos, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra e vivermos dentro do Teu santo e sábio propósito, dentro do santo propósito que é a Tua santa vontade, ó Deus. Que as nossas vidas, Senhor, seja segundo o Teu querer, para a honra, louvor da Tua glória. Molda o nosso caráter, molda as nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Eu peço pela vida de todos os irmãos que estão presentes conosco neste culto, aqueles que não puderam estar conosco, sejam igualmente, Senhor, alcançados pela Tua graça, assim como o Senhor já os alcançou e tem transformado a vida deles, para que eles possam exalar o qual perfeito e maravilhoso perfume da Tua graça aonde quer que eles andem. Ó Deus, eu sou grato em Cristo Jesus por tão rico privilégio que é poder, ó Deus, meditar na Tua palavra e compartilhar com o Teu povo. Usa-me nas Tuas mãos, Senhor. Perdoa as minhas falhas, perdoa-me dos meus pecados. É o que eu peço a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu pensei em meditar junto com os irmãos a respeito do seguinte tema: o pecado da ansiedade. E outro ponto que eu também havia pensado de pensar com os irmãos é o pecado da idolatria e a ansiedade, né? Esse texto ele é muito conhecido e nós vamos ver que ele se encontra também lá em Mateus, dentro do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte ele se inicia ali no começo, no capítulo 5 de Mateus, dando-se início principiando o ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando ele se vê rodeado pelas multidões, então ele se assenta e convoca os seus discípulos e passa a ensiná-los a respeito do caráter do cidadão do reino de Deus, né? Então ele começa com as bem-aventuranças e segue-se até o final do capítulo 7, tratando a respeito do caráter do cidadão do reino de Deus. E aqui em Lucas, um texto paralelo com o de Mateus, onde nós temos esse texto maravilhoso, inclusive a nossa referência bíblica nos leva ao Sermão do Monte, né? Só que o Sermão do Monte ele se deu na Galileia. Esse sermão, segundo alguns estudiosos, ele se passa na Pérea, ou seja, descendo-se da Galileia para o sul de Israel, na região, próxima à região do Mar Morto. Então o Senhor Jesus Cristo ele já estava com o seu ministério bem avançado. Segundo os estudiosos, ele está há 6 meses de se cumprir o seu ministério para a crucificação, né? Então nós vemos que aqui, por que o Senhor Jesus Cristo ele traz essa repetição, né, dessa doutrina a que ele havia ensinado no Sermão do Monte? É característica de um mestre, de um professor, ser repetitivo na doutrina,
para que os seus discípulos tenham plena certeza de que aquilo que ele está ensinando é necessário para que nós possamos ter uma vida de confiança na soberana vontade do nosso Deus. Tratando-se assim dos meios práticos da vida que são diretamente ligados também a uma vida espiritual. Por isso, como eu já disse, o Sermão do Monte, ele apresenta as características dos servos do reino, dos filhos de Deus, dos seus discípulos, né? E nós vimos que o texto começa da seguinte maneira: a seguir-se, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo: por isso vos advirto. Por que por isso? Esse por isso nos leva à seguinte conclusão, de que havia algo antes por isso ele traz esse por isso. E nós vemos que nesse texto, um homem no meio da multidão, diante dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, questiona ao Senhor Jesus Cristo se ele poderia intervir na situação em que ele estava passando de uma distribuição de um bem material. E o Senhor Jesus Cristo, ele responde a esse rapaz de uma forma indireta, como ele estando preso ao pecado da avareza. A avareza é a idolatria. Os estudiosos eles vão nos chamar a atenção para 2 pontos aqui. Provavelmente esse rapaz ele é um jovem, nos 2 exemplos ele é um jovem que ao receber a herança ter sido deixada, ficou para um irmão mais velho. Por isso ele levanta essa questão de que o irmão dele não quer repartir com ele esse bem. Nesse primeiro ponto, ele pode recorrer às autoridades daquele momento, daquela região, que poderiam tratar desse ponto. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz, né? Quem foi que me colocou como juiz e repartidor entre vocês? Ele não veio para esse propósito. Ele veio para anunciar o reino e anunciar ao reino aos seus súditos, aqueles que o Pai havia lhe dado. De maneira que Jesus Cristo, ele não, em nenhum momento, nós podemos ver no decorrer de todos os evangelhos, que as pessoas queriam a todo custo querê-lo levantá-lo como rei, porque ele havia multiplicado os pães, ele havia feito os milagres, mas de tudo isso ele se desvencilhava e saía do meio da multidão. Então, ainda que esse rapaz estivesse certo, correto nas suas afirmações, o Senhor Jesus Cristo não vem para esse fim. Ele não veio para mudar as leis estabelecidas e a cultura estabelecida. Ele veio para fazer o quê? Trazer o reino ao coração dos homens. E uma vez que você muda o coração, e aí sim, então, nós temos o quê? A mudança da cultura, nós temos a mudança da sociedade por meio daqueles que foram transformados pelo poder de Deus. Fazer qualquer trabalho contrário a isso é puramente ascetismo, é um trabalho ascético, é legalismo, onde a gente vai ter um trabalho externo, um verniz externo, mas por dentro continua-se o quê? Na podridão, vivendo-se numa falsidade da realidade que é apresentada segundo é o conselho divino do reino dos céus. Então esse homem poderia recorrer aos juízes daquela época. A segunda forma que nós enxergamos isso é de que ele ainda é um irmão mais jovem, e essa herança ficou para o irmão mais velho, e ele está recorrendo ao Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo, como um mestre, reconhecido como um rabino, que eram as autoridades da época que tratavam dessas questões, possam ali, de alguma maneira, agir por baixo dos panos e trazer esse favorecimento em relação a ele. Por isso a resposta do Senhor indiretamente a ele, dizendo, né? Então ele respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O Senhor chama esse rapaz indiretamente de avarento, uma pessoa que tem o seu coração voltado para as riquezas, em detrimento de qualquer outra questão. Ele se volta totalmente para a questão dinheiro, de posses nesse mundo. E por isso o Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos discípulos para esse exemplo prático, do qual ele já havia ensinado lá no Sermão do Monte, mostrando para os seus discípulos para tomarem todo o cuidado, para que seus corações não se ocupem dessas coisas terrenas. Não que isso não seja legítimo. É legítimo termos preocupações e buscarmos essas coisas, porque todas elas provêm do Pai Celestial. Foi Ele quem proveu todas essas coisas para nós e nós devemos zelar como mordomos. É a doutrina da mordomia cristã. Mas nesse caso, o perigo está no quê? De colocar essas coisas no lugar de fazer a vontade de Deus. Então o Senhor passa a trazer uma parábola de um homem muito rico, que tinha muitas posses, e que Deus o abençoou com uma tremenda colheita. Tudo isso vem da mão de Deus. As colheitas, as prosperidades, todas essas bênçãos vêm da mão do Senhor. Só que esse homem, nós podemos reparar que a preocupação dele é com tudo é meu, isso é meu, as minhas coisas, e ele não sabia o que fazer com as suas riquezas. Em nenhum momento ele pensa no próximo, o tempo todo é meu, é para mim. Então ele diz consigo mesmo:
Olha, grande coisa eu tenho conseguido. Então o que eu vou fazer? Eu vou demolir todos os meus celeiros, vou fazer um celeiro maior para mim, vou depositar todos os meus bens ali e vou dizer à minha alma: regala-te, fica em paz, porque você está tranquilo para o resto da vida. E então Deus diz a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Para onde vai? Então, por isso, agora chegando ao nosso texto, para que nós estejamos enquadrados dentro dessa repetição que ele aplicou lá no Sermão do Monte, ele traz aos discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O Senhor nos chama a um pensamento lógico, de observarmos. Lembra, hoje de manhã na escola dominical eu falei, em nenhum momento a Escritura fala que o ser humano é um animal racional. Isso é um pensamento totalmente do senso comum e dos pesquisadores e cientistas que procuram investigar a natureza da formação do ser humano. Mas nós sabemos de onde nós viemos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todas as nossas capacitações foi porque herdamos, foi compartilhado, os atributos comunicáveis de Deus. Ele nos comunicou o quê? Capacidade intelectual, criativa, raciocínio. Mas por causa da queda, nós nos tornamos nulos dentro dos nossos pensamentos, de todas as nossas evoluções, de todas as nossas vontades. E aí sim, nós começamos a agir então, de fato, como animais. Como o Salmo 32, Davi vai dizer, o Senhor falando a Davi: não seja como a mula, não seja como um cavalo que precisa de freios e cabeças, de outra forma não te obedecem. E por causa do pecado, o nosso coração se voltou às bênçãos materiais que Deus nos deu, porque não existe nada nessa terra, e nem em posse de nenhum homem nessa terra, que surgiu do seu esforço, do seu trabalho, porque tudo isso provém das mãos de Deus. Foi Ele quem fez tudo pelo poder da tua palavra. Haja, faça-se, tudo pertence ao Senhor. E nós haveremos de dar conta de todas essas coisas, de todas essas bênçãos que o Senhor nos deu e de como lidaremos com ela. E agora ele chama a atenção, como eu já disse, uma questão lógica. Ele para e convida os seus discípulos a refletirem a respeito da realidade em que eles estão inseridos. Olha, não é a vossa vida, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste. Ele chama a nossa reflexão do maior para o menor. Ele chama a atenção da vida para aquelas coisas que são acessórios para a vida. A vida provém de Deus, irmãos. Nós não podemos fazer nada com relação à vida. Lembra ontem nós falamos aqui na nossa PH com relação à obra de Adão, o primeiro Adão e Cristo. Em Adão, as únicas coisas que nós conseguimos, irmãos, é morte, é enfado, cansaço, destruição. Nós damos valor ao nosso próprio umbigo, tudo é egoísmo, tudo é destronar o Senhor da glória. Isso é o que o homem consegue pelo seu esforço em si mesmo, porque traz o quê? A nulidade, a avareza, a idolatria e leva à ansiedade. Leva a não ter satisfação em nada nessa vida. Como o Eclesiastes vai dizer, a boca é um túmulo que não cessa. Quanto mais se traga, mais quer. Então o Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos seus discípulos, tendo esse exemplo claro, aplicado na realidade, no tempo em que eles estão ali, desse pecado da avareza e que, por consequentemente, leva à ansiedade pela vida. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nas suas promessas, mas a nossa fé, muitas das vezes, é falha e pequena, como ele vai apresentar. Então ele chama os discípulos a terem pé na realidade. Nós vivemos no reino, mas o reino de Deus não é fantasioso, não é um mundo miraculoso, onde as pessoas acham que vão ficar vendo coisas miraculosas. O reino de Deus já está em vós. Já está em vós. Por que sois tão cegos? Por que são tão pequenos de não podem ver essas coisas? E aí o Senhor Jesus Cristo, como mestre em excelência, ele passa a trazer exemplos na natureza, da criação do que o Senhor fez, para eles compreenderem, tamanha é a nossa nulidade, a nossa pequenez intelectual, para compreendermos o reino de Deus e vivemos em tudo nesse mundo, dando toda a honra, toda a glória e louvor ao nosso Deus. Verso 23, Porque a vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta, quanto mais valei vós do que as aves. Paulo, quando fala com relação ao trabalho, ele dá o exemplo do boi, porque está escrito,
não amordace a boca do touro enquanto ele ara o campo. E aí Paulo vai dizer, acaso é com bois que Deus está preocupado? Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então nós devemos olhar para esses animais que foram feitos pela majestosa graça de Deus para servir ao homem, a criação, toda a criação, para que o homem domine sobre ela e para que nós prestemos atenção, tiremos lições para a nossa vida com relação à criação. E o Senhor chama a atenção para os corvos. Observem os pássaros no céu, observem os corvos. Eles não tecem, não fiam, contudo, o Pai Celestial cuida de cada um deles. Ou seja, nós sabemos que não é colocado na boca dos pássaros, eles vão atrás daquilo que proveio da quem? Da majestosa e graciosa mão do Senhor. O Senhor cuida de toda a criação. Para pensar agora nos peixes lá no fundo do oceano, os pássaros nas mais profundas florestas. Tem alguém lá para cuidar deles? Humano? Tem alguém lá para se preocupar em levar comida para esses animaizinhos? Não. Inclusive, a gente nem sequer para pensar neles. A gente cuida do nosso próprio umbigo e fica olhando, e nisso está o nosso sofrimento, a nossa angústia. Quando o Senhor, nós não contemplamos a gloriosa, a graciosa mão de Deus em todas as coisas. Todas as coisas. Para você ver, por isso que fala, devemos orar, Senhor, dá-nos olhos para ver a sua graciosa mão majestosa, a sua mão graciosa, porque a sua mão benfazeja em todo o tempo derrama bênçãos, mas nós, na nossa dureza de coração e na nossa incredulidade ou na nossa pequena fé, como ele vai dizer, não temos olhos para ver. Então ele vai chamar para esse exemplo simples, olha como é o Senhor Jesus Cristo, que mestre que é, presta atenção em volta de vocês. O Senhor cuida desses animais pequenininhos, cuida de todos eles. É claro que o trabalho do homem é mais elaborado. Aos animais, o Senhor envia pelos meios naturais. O homem precisa arar o campo, semear a semente, depois de um determinado período de tempo, ele irá colher essas coisas. Mas da onde provém essas bênçãos? Vem da mão do homem. Paulo vai usar esse exemplo com relação ao quê? Ao Evangelho. Ele vai dizer, olha, um foi o que plantou, um foi o que regou, mas o crescimento veio de Deus. Por que então nós vamos nos tornar como aquele louco, aquele insensato? Eu fiz, eu faço, eu consigo. Isso é soberba. Disso o Senhor não se agrada de jeito nenhum. Quanto mais nós que somos discípulos de Cristo, feitos filhos de Deus, e Ele nos deu o seu reino, nós reinamos com Cristo, súditos do reino, para podermos viver no Senhor, vivermos de maneira tão medíocre, tão tacanha, tão pequena. Então o Senhor, nesse ensino, nessa exposição, Ele vem nos chamar a nossa atenção para as coisas óbvias da vida. Que os gentios, sim. Quem são os gentios? Nós somos gentios, etnicamente, falando com relação ao povo de Israel. Quando ele fala gentio, é aquele que não crê, que não conhece o Senhor Deus, que não tem conhecimento a respeito do Deus triuno, do Deus soberano. Por isso ele vai dizer, os gentios de todo o mundo vivem dessa maneira. Vivem no relógio, na pressa, na agonia, eles estão desesperados com essa coisa, deita a cabeça no travesseiro, não conseguem descansar, estão constantemente nesse sentido e sempre querendo mais, muitas das vezes por meios ilegais, por meios totalmente contrário a uma maneira, segundo a vontade de Deus, de se adquirir legitimamente os seus bens. Então o Senhor chama a atenção para nós observarmos, observem os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta, quanto mais valeis vós do que as aves. Verso 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado equivale a 45 centímetros. E aí os estudiosos, eles levantam duas hipóteses com relação a isso. Grandes estudiosos, e eles ficam com dúvida com relação a isso, porque eles dizem que esse um côvado, 45 centímetros, alguns não pode ser com relação à altura, porque isso seria muito estranho, esquisito, o Senhor chamar a atenção para esse propósito. Porque quem almejaria ter isso? É claro que eu gostaria de ter 32 metros de altura, seria interessante, mas ao mesmo tempo não quero trazer aqui em questão a soberana vontade de Deus. Mas o Senhor chama a atenção para o curso. Quem de nós pode acrescentar o curso no sentido de tempo da vida? Qual de nós, por mais ansiosos que seja, e quem de nós, irmãos, não vive ansioso? Não é verdade? A ansiedade move a nossa vida. E a gente muitas das vezes vive nesse pensamento que é totalmente mundano, totalmente pagão, totalmente contrário
àqueles que são filhos do reino e devem andar. Porque nós cremos em Deus, como já foi dito. Nós temos uma fé salvífica, cremos absolutamente, sem discordância nenhuma, na soberana eleição de Deus, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, de que nós não perdemos a nossa salvação, de que estamos firmes na mão do Senhor e de que de nada pode nos arrebatar da mão do Senhor. Mas com relação à benfazeja mão de Deus, na sua santa e bendita providência, a gente parece não crer. Por isso a gente se preocupa tanto. A gente vive desesperado por essas coisas. Nos falta o que nesse sentido? Fé. Lembra que nós estudamos na escola dominical com relação aos diferentes tipos de fé? O que é a fé? Fé é você crer em algo que é objetivo e faz sentido na realidade. Como, por exemplo, eu tenho certeza que vocês creem que estão sentados em bancos confortáveis, que estão em um lugar adequado, arejado, onde vocês podem se sentir à vontade. Vocês creem naquilo que está à sua volta. Mas nós não cremos em muitas das promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não cremos com relação a descansar no nosso Deus, a confiar nele, porque Ele nos resgatou do modo fútil de viver e agora Ele cuida de nós como Ele cuida das aves lá, sendo que nós somos em mais importância do que os animais. O homem é a coroa da criação. O Senhor não nos criou, nenhum de nós, irmãos, para ficar desamparado. Eu fui velho, já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo padecer necessidade por causa de um pão. O Senhor cuida de nós. O salmista vai dizer, né? Os leõezinhos têm fome, mas os servos do Senhor Ele os dá enquanto dorme, porque tudo vem da mão fazeja, da fazejamosa, bondosa mão de Deus. Ele zela, irmãos, Ele cuida de nós, não nos deixou desamparado de forma alguma. Então, por isso, não andeis ansiosos por essas coisas, porque qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 45 centímetros, né, ao curso da sua vida? Os pais se preocupam com os filhos. Os pais não dormem por causa dos filhos. O pai está preocupado. Senhor, me concede que eu possa criar meus filhos. Que eu possa, Senhor, estar presente nesses momentos para criar meus filhos. E você não está, que o Senhor não me leve agora. Como o presbítero bem trouxe a promessa, a profecia do Senhor. As pessoas que se prolongue o tempo que isso não se aconteça. O povo querendo se meter na soberana vontade de Deus. Irmãos, Ele cuida de cada um de vocês. Compete-nos a nós crermos com uma fé na mão fazeja de Deus, na boa mão benfazeja de Deus e na sua santa e bendita providência, porque ninguém veio a esse mundo por acidente. Nós falamos isso humanamente, né? Houve uma gravidez indesejada. Não, estava tudo dentro do propósito do Senhor, tudo dentro do propósito de Deus, de maneira que Ele vai dizer, até mesmo com relação aos pássaros, nenhum pardal cai de uma árvore se não for pela vontade soberana de Deus. Hoje de manhã, na escola dominical, estávamos falando que tudo, não há um irmão, um átomo sequer, perdido aí no tempo e no espaço, fora do domínio, do controle de Deus e da vontade soberana do Senhor. Não existe nada fora do controle de Deus. Quanto mais aqueles que Ele tem como filhos, que Ele nos chamou, porque nos resgatou do nosso fútil de viver pela obra de Cristo Jesus e nos fez o quê? Filhos, ovelhas do seu rebanho, Ele cuida de nós. Repetindo, porque aqueles que não têm Deus na sua vida é que estão desesperados atrás dessas coisas. A gente se deixa muitas das vezes levar, irmão, pela pilha do mundo. E não para pensar que nós somos o quê? O Senhor nos dá. Ele traz para nós por meio da sua benfazeja mão. Ele traz. Você está necessitado, às vezes, eu já passei por isso, às vezes passando uma necessidade e desesperado, preocupado. E às vezes tinha acabado de descer do púlpito, pregado aos irmãos, e aí chegava em casa, luz cortada, ou às vezes não tinha um dinheiro para comprar um pão. Daqui a pouco lá na minha porta batia a palma e ia lá, ô irmão Douglas, eu estou com isso aqui lá em casa, lá, o irmão, aceita. Alguns irmãos já experimentaram isso? Isso é a providência divina. O Senhor cuida de nós. Paulo, ele vai dizer, passei fome, passei necessidade, mas em tudo isso é o Senhor nos aperfeiçoando. Aprender a descansar no Senhor, a não entrar em desespero. Isso traz experiência na sua vida. Como ele vai dizer em 2 Coríntios, né? Que o Senhor, nós graças damos a Cristo Jesus, pelo nosso Deus e Pai, que em todas as coisas nos conforta, até mesmo nas tribulações, para que nós, uma vez experimentados dentro disso, possamos colocar a mão no ombro do outro irmão e poder o quê? Consolá-lo, para que ele tenha plena esperança na benfazeja mão de Deus e na sua santa e bendita providência. Para que você trabalhe e não faça como aquele insensato,
Por que insensato? Por que louco? Porque pensa só no seu umbigo. É assim que o mundo pensa, é assim que o mundo vive, mas não entre nós, irmãos. Não os discípulos do reino. Nós devemos vivermos alegrando no Senhor, quer no pouco, quer no muito, porque não falta. E quando nós pensamos que faltamos, já paramos para pensar que é Deus nos ensinando como lidar? Já paramos para pensar que às vezes é Deus nos aquebrantando o nosso coração para que nós aprendamos a descansar no Senhor? Tem o exemplo do afogado, né? Dizem que muitas vezes, para você salvar uma pessoa que está se afogando, você tem que nocautear aquela pessoa para que ela pare de se debater, porque senão você vai junto. O Senhor está falando para você está se debatendo e Deus está, a hora que você parar, eu vou te ajudar. Porque você ainda não entendeu que é da santa mão de Deus, da providência divina, que vem o nosso socorro, porque Ele cuida de nós. Descansa no Senhor. Não estou dizendo aqui para você ficar regalado, não fazer nada. Isso é uma preguiça. Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 10. Por causa que muitos ensinando a respeito da vinda do Senhor, dizendo, não, o Senhor já veio. Ou então o Senhor está próximo, não preciso trabalhar. Aí Paulo diz o quê? Aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Ou seja, nós temos sim que levantar da cama, agradecer o Senhor por Ele ter nos permitido abrir os olhos pela manhã, e nós corremos atrás dessa coisa, trabalharmos. Porque o Senhor não se agrada do preguiçoso. O preguiçoso vai ter com a formiga. O Senhor não se agrada de pessoas que zombam de Deus. Tem um estudioso que eu gosto muito de uma frase, inclusive eu escrevi essa frase em todos os livros que eu tenho, né? Ele diz assim, ó, aquele que ora, mas não trabalha, ele zomba de Deus. E aquele que trabalha, mas não ora, ele rouba de Deus a sua glória. É o caso do insensato. Eu consegui, eu fiz, eu sou o cara, eu faço. Isso é soberba. Ele rouba de Deus a glória de Deus, porque tudo procede do Senhor, inclusive a sua capacidade de pensar. E esses pensam de maneira o que? Nula, louca, porque se julgam que sábios nesse mundo. Não é assim no meio de nós, irmãos, porque nós somos chamados a fazer o quê? A negarmos a nós mesmos, para que não vivamos mais nós, mas Cristo em nós. Para que nós possamos, como homens experimentados, como mulheres experimentadas, pelas aflições da vida, como diz Romanos 5, né? Porque até mesmo nas aflições nós nos alegramos e possamos dizer como Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele tem me suprido em todas essas situações. Não usar essa frase como muitos usam de forma totalmente fajuta, faz um monte de gambiarra para poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que você também pode passar fome. Mas não é que o Senhor te desamparou. Lembra? É um modo didático de te ensinar. Para de se debater. Para de se debater. Tudo vem da mão do Senhor. Que vocês não podem acrescentar 1 milímetro sequer ao curso da existência de vocês. Descansem na soberana graça de Deus e na sua mão providenciosa. Verso 26. Se, portanto, vocês nada podem fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ociosos pelas outras? A profundidade dessa pergunta, ela cala qualquer sábio de qualquer tempo da história. Ela cala qualquer um. A maneira como o Senhor Jesus Cristo traz a sua doutrina, o ensino para os discípulos do reino, é de uma profundidade tremenda que nós só vamos ter a resposta se nós estivermos de olho no Mestre, que veio a esse mundo. O Rei da Glória esvaziou-se a si mesmo, se fez servo e até a morte de cruz, calçou as nossas sandálias. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço. Mas de todas essas coisas ele sabe, provém da mão do Senhor. E que por um determinado período era necessário que ele padecesse essas coisas para interceder pelos filhos de Abraão. Não a anjos, mas aos filhos de Abraão. Aqueles que têm o quê? Fé. O Senhor sabe das nossas necessidades. Ele foi homem como eu, como você. A palavra vai dizer que ele foi tentado em todas as mesmas questões, passou todas as nossas situações que nós passamos. Mas em todo momento ele fez o quê? Ele descansou na soberana mão de Deus, para que nós pudéssemos aprender a descansar também do Senhor. E aí ele continua com relação agora do menor para o maior. Ele continua, observai os lírios, não fiam, nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nem Salomão. Nós temos Salomão na Escritura como o rei muito sábio, mas também foi o homem mais rico do povo de Israel. Foi aquele a quem o Senhor, pelo seu pedido, ele foi sábio. No seu pedido ele falou, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa pastorear o seu povo. O Senhor se alegrou disso. Ele foi sábio no seu pedido.
E o Senhor falou, eu não vou te dar somente sabedoria, eu vou te dar também riqueza, de maneira que ele dava de ouro para as pessoas e as pessoas davam em dobro. Esse homem tinha muitas bênçãos que veio da onde? Do seu poder, de si mesmo como homem? Não, nasceu nu. Olha para o homem quando nasce totalmente inútil, dentro da sua condição como ser humano. Se a mãe não estiver ali para acalentar, dar de mamar, ele morre. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos que muitos dos animais, assim que nascem, a mãe dá um determinado tempo para ele já levantar e vamos, corre, porque senão ele será devorado. Mas nós, irmãos, a providência cuida de nós, por isso o instinto materno, o Senhor cuida de nós, ainda que uma mãe venha rejeitar o seu filho, eu não rejeitarei, eu não te rejeitarei. São as promessas de Deus na Escritura. Ele tem cuidado de você, irmão, tem cuidado de mim. Aprendamos a descansar nas mãos do Senhor. E nem Salomão nasceu nu, sem beleza nenhuma, criança lá com aquele umbigo, né? A gente ora, começa a ficar bonitinho depois de 1 ano de idade, né? Mas é uma coisinha feia, um negocinho, aí depois começa a ficar bonitinho, né? Então o Senhor agora chama mais uma vez a nossa atenção para olhar para a natureza. Olha o lírio do campo, que brota, aquela coisa mais linda. E segundo o costume, principalmente daqueles que vivem no campo, nesse período, né, do primeiro século, época rural, o Senhor Jesus Cristo, vivendo a vida simples, cotidiana, do dia a dia, viu ali a maneira como as pessoas preparavam pão, com o quê? Pegando lenha, pegando a erva do campo, sendo levada ao forno para poder assar o pão. Então o Senhor fala, olhem para o lírio do campo. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, tinha tamanha formosura. Então por que vocês estão preocupados com essas coisas? Os reis nos palácios, ele vai falar com respeito a João Batista, é que se vestem de trajes finos. Os reis se preocupam com essas coisas. As pessoas vendiam as mercadorias de púrpura e tinha aquele problema da traça. A traça corrói, a traça comia as roupas, e isso prejudicava toda a mercadoria, toda a riqueza que aqueles mercadores haveriam de resgatar daquelas questões. Mas aí o Senhor chama, não é o corpo maior do que as vestes? Vocês terão roupa para se vestir, não andarão de qualquer maneira, não andarão nus. O Senhor os vestirá e haverá de prover o meio para que vocês consigam manter as vossas necessidades básicas supridas. Observem os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 28. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não tem fé, mas é uma fé pequena. Lembra que eu falei? Eles têm fé no Deus triuno, no Deus único, o Deus de Israel, no Deus todo-poderoso. Mas eles não creem nas promessas que estão na Escritura. Nós vamos para os Salmos. Nós somos chamados a aprender a orar com os Salmos. E nós vamos ver nos Salmos, falando da gloriosa mão benfazeja de Deus, na sua variedade, as coisas que Deus criou, os frutos. Quanta variedade. Tudo o Senhor criou lá em Gênesis, lá o Senhor fez todas as coisas e tudo era muito bom. A gente pode observar isso. Você já foi num pomar de frutas? Você não foi, você pelo menos foi no supermercado. Você vê ali a variedade de coisas. Tudo isso, irmãos, provém da benfazeja mão de Deus. Isso não vem do poder humano. Nós não podemos criar nada dessas coisas. Tudo isso é graça. Lembra quando Paulo vai pregar? Ele vai pregar aos povos ali da região de Atenas, aquelas regiões, e são povos totalmente pagãos, povos que tinham aqueles deuses que se encontram no panteão greco-romano, não é verdade? E qual é a maneira como Paulo prega o evangelho, principia, né, pregando o evangelho para esses povos? Ele começa a partir da revelação geral, chamando a atenção para essas coisas, porque ele não o deixou sem testemunho, mandando-lhe chuvas e colheitas, enchendo corações de alegria e de fartura. Isso vem da mão de Deus. Vocês faziam sacrifícios a ídolos cegos que nada podem fazer. Lembra de Elias? Quando os profetas de Baal se chicoteando, eles zombavam. Manda chuva, clama aí. Talvez Baal tenha ido, né, viajar ou está dormindo. Eles zombavam, porque não vem da mão desses deuses pagãos, que nada são. Tudo isso vem da benfazeja mão do Deus único, do Deus triuno, do Deus verdadeiro. E Ele, irmão, tem nos concedido bênçãos. Hoje, por exemplo, choveu. Quantos de nós nos alegramos por essa bênção? A gente, muitas vezes reclama. Entrou um pouco de água ali, olha, corre o risco aqui, a gente pragueja.
Às vezes a gente acha ruim, é claro que há acidentes, mas esses acidentes ocorrem justamente por causa do quê? Da incapacidade cognitiva do homem, morto em delitos e pecados, de usar o bom senso, de usar a inteligência que Deus lhe deu para elaborarem obras com todo o cuidado, para que isso não venha a ocorrer. O Senhor Jesus Cristo ele vai finalizar o Sermão do Monte, inclusive, trazendo esse exemplo. Aquele que ouve minhas palavras é como aquele que firmou o quê? A sua casa na rocha. Veio a tempestade e ela esteve firme. Mas aquele insensato que não ouve essas minhas palavras, e muitas vezes, irmãos, esses insensatos somos nós, filhos do reino, porque temos o quê? Uma fé muito pequena. Uma fé pequena. A gente não presta atenção nas promessas de Deus na Sagrada Escritura que Ele nos apresenta, que Ele nos revela. A gente, como eu já disse, crê na salvação, a gente defende isso e devemos mesmo defender essa doutrina. Mas às vezes a gente se esquece da providência divina e a gente se desespera, a gente fica preocupado com essas coisas, às vezes não vem cultuar, deixa de cultuar porque está correndo atrás dessas coisas. E cometemos o pecado do quê? Da incredulidade, da idolatria, porque colocamos as bênçãos materiais no lugar do Deus que provê essas bênçãos. Não estou dizendo que você não deva correr atrás do trabalho, que você não deva se aplicar a estudar, a correr atrás para um melhor, mas descansa na benfazeja mão de Deus e na sua santa e bendita providência, para que você não venha a meter os pés pelas mãos e a entrar num caminho roto que os ímpios é que vivem dessa maneira. Nós, irmãos, ao andarmos dessa maneira, nós estamos sendo o quê? Ateus práticos. Falamos 11h59 que cremos num Deus soberano que com toda a sua providência cuida de nós. Meia-noite a gente está desesperado. A gente está com a cabeça no travesseiro que não consegue dormir. Dobra o seu joelho. Ora, cuida de confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, né? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, está no campo e amanhã lançado ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Verso 29, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, não vos entregueis à inquietação. As pessoas se entregou à inquietação. A gente se entrega, irmãos, a muitas coisas que são bênçãos, vêm da mão de Deus, como, por exemplo, na religião. Somos religiosos, mas não somos religiosos no sentido pejorativo, lembra que falamos? Muitas das vezes as pessoas se entregam à religiosidade e acabam pervertendo um meio de graça e trazendo um dano terrível para o povo de Deus. É necessário que nós tenhamos preocupação. O presbítero Djalma agora na entrada, ele estava falando ali na entrada e ele tratou de uma parábola que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. E ele falou, olha, quem é aquele que quando vai levantar uma casa, preparar uma obra, não para calcular quantos tijolos precisa? É bom senso, é parar para pensar naquilo que você vai realizar. De maneira que o Senhor vai chamar a atenção de nós para não sermos o quê? Insensatos, de nos lançarmos de uma coisa que a gente não pode conseguir finalizar. Dessa maneira seremos o quê? Motivos de zombaria. Não é verdade? Então nós devemos fazer o quê? Prestar atenção nessas coisas, mas cada coisa tem o seu devido lugar. Não queira, irmãos, trazer isso como um fim em si mesmo, como propósito da sua vida, porque o que pode vir para você é dor e frustração. Eu já falei aqui na escola dominical de manhã, às vezes as pessoas ficam impressionadas porque encontram um morador de rua, um andarilho, que às vezes fala inglês. Nossa, ele é um andarilho e fala inglês, ou sabe tocar um instrumento, olha, né? O que aconteceu com esse homem? Por que ele ficou nessa forma? Muitos deles tinham muitos bens, muitos deles tinham seu coração nas riquezas que tinham, muitos deles tinham o coração na posição social que tinham, muitos deles tinham o coração nos bens que possuíam. E o Senhor tirou. Foram à loucura. Perderam a sua rocha. Porque o coração deles estava em coisas que são efêmeras, que não têm valor nenhum. Porque nesse mundo, clichê, né? Nada trouxemos para cá e o que a gente vai levar? Por isso o Senhor disse àquele insensato, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Irmãos, se o seu coração está em Cristo, se o tesouro que há em ti é fazer a vontade de Deus e entrar dentro dos propósitos do Senhor, você vai estar nu, vai vir riqueza, como Paulo disse, e você vai olhar para todas essas coisas e dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque tudo isso provém da benfazeja mão de Deus, e no Senhor eu me agrado. E Ele, usando da sua graça e da sua majestosa misericordiosa, por meio da providência, Ele suprirá a sua necessidade por mão até mesmo de ímpios, ou
corpo de Cristo, que é a igreja. Se a igreja de fato tem um coração piedoso, ela observa essas questões. A gente, quando faz visita no lar, a gente não vai, irmão, prestando atenção no que tem. Não. É como o Tiago nos ensina. Como eu posso dizer, orar por um irmão e dizer, vai em paz, descansa e não meter a mão no bolso para poder suprir a necessidade do meu irmão? Ou será que eu estou querendo trabalhar, ser bem sucedido financeiramente, intelectualmente, para me poder ficar me gabando diante da sociedade? Não. É para que eu possa ajudar também o corpo de Cristo e aquelas pessoas que se encontram em necessidade. Percebe? E isso é o quê? É a providência de Deus. O Senhor vai te usar. Nós devemos para que o Senhor nos use como objetos na sua santa providência, para suprir a necessidade dos nossos irmãos, e todos nós possamos o quê? Nos alegrarmos em Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Não andeis então a indagar, verso 29, porque é a vez de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação. Para com isso. Isso só te traz dor e sofrimento. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Vosso Pai. Os gentios não têm pais, pássaros não têm pai. Foram feitos pela graciosa mão de Deus, pela sua bendita mão poderosa, pela sua soberania. Mas Ele não tem os animais como filhos, é a homens que Ele tem como filhos. Principalmente aqueles que foram resgatados por meio do sangue precioso de Cristo. O nosso Pai cuida de nós. Devemos aprender a confiar na promessa de Deus e a descansarmos no Senhor, a aumentar a nossa fé. E como é aumentar a nossa fé? É descansarmos o nosso coração. A Escritura vai dizer, né? O Senhor Deus está no seu santo trono, calai-vos diante dele toda a terra. Cala, descansa. Coloca o teu coração em Deus, e no mais, todas as coisas, Ele proverá. Ele proverá. Porque o Senhor sabe, o nosso Pai sabe, porque os gentios do mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai, os filhos do reino, Ele traz esse discernimento, esse conhecimento. Nós temos Pai, irmãos. Temos um Pai terreno, mas temos acima de o Pai, o nosso Pai celestial, que cuida de nós nas duas esferas, materiais e espirituais. Porque muitos irmãos não sabem, não têm esse discernimento, mas você está assentado nas regiões celestiais em Cristo agora. Esta é a região celestiais em Cristo que Paulo fala. E muitos irmãos não têm discernimento a respeito disso. E não é somente no momento do culto, porque a gente tem aquele pensamento mundano de secularismo, mas agora eu vou para a minha vida secular. Isso não existe. O ímpio é que pensa dessa maneira. O Senhor cuida de nós em todas as esferas da realidade, da sociedade humana. Ele tem cuidado de nós. E Ele nos transformou para que a sociedade seja impactada pela obra dEle nas nossas vidas. Nos alegrando nas tristezas, nas lutas. Sabemos que não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas é o Senhor quem concede graça. E permite muitas das vezes que nós passamos por isso, para que nós possamos o quê? Ter coração piedoso para socorrermos os que passam por iguais situação. Percebe? Então nós devemos, irmãos, como Paulo, quando diante dessas situações, aprender que nós estamos sendo trabalhados por Deus para conseguir o que? Experiência. Porque Paulo fala, em todas essas coisas eu tenho experiência. Em todas elas eu tenho experiência. E o Senhor vai nos moldando, o Senhor vai trabalhando em nós para que nós possamos ter coração sábio. Como Moisés vai dizer no Salmo 91, Senhor, dá-nos coração sábio para medirmos os nossos passos nessa terra. Confirma, Senhor, a obra de nossas mãos, porque aprendemos a descansar no Senhor. Então, ele diz, verso 31, buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos aqui buscando o reino. Nós estamos aqui porque é o Deus quem está estendendo a sua mão de graça misericordiosa para nós. E que não haja em nós, como o autor de Hebreus vai dizer, um coração duro de incredulidade. Duro de incredulidade. Que nós tenhamos um coração ávido por aprender da palavra de Deus e sermos atenciosos, trazer para a vida a mensagem do Senhor, que é para o nosso melhor aproveitamento nessa terra. E aproveitamento nessa terra para o povo de Deus é diretamente ligado com o reino celestial que já está em nós. Não é visto visivelmente, mas está no quê? Nos nossos corações. Para que a gente não tenha esse pensamento do mundo ímpio. E a gente às vezes acaba indo na conversa desse povo, a gente deixa-se cair na pilha deles. Não. A gente deve colocar o nosso coração no Senhor, buscando o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas. O Senhor vai
prover todas as coisas dentro do seu santo e bendito propósito, e nós devemos estarmos atentos a isso quando não vier. Descansa no Senhor, o Senhor está trabalhando no seu coração, para que você receba no melhor momento. Olha para os homens de Deus na Escritura. Todos eles foram experimentados na dor e no sofrimento, e na angústia, na escassez, para que então alcançassem aquela promessa de Deus que eles haviam de alcançar. Olha para os heróis da fé, muitos olharam com os olhos da fé, vendo as bênçãos de Deus prometidas, as quais eles nenhum colocaram sequer um pé dentro daquelas coisas, mas creram na promessa de Deus, de maneira que serve de testemunho para nós, para que no decorrer da história do povo de Deus, a gente tivesse o quê? A plena certeza de que as promessas de Deus são infalíveis. Se não vir para a sua vida, o Senhor está te preparando para que você eduque seu filho, ensine a igreja como lidar com essa questão, para que na vida dele venha, na vida desse meu irmão, dos irmãos no futuro, que essa igreja esteja cheia do poder de Deus, crendo na providência do Senhor, mais crente do que cada um de nós aqui. Percebe? Porque o reino avança, o reino vai avançando, e muitas das vezes nós servimos de experiência para aqueles que virão. É necessário isso, e nós devemos aprender com isso e descansarmos o nosso coração no Senhor, sabendo que no Senhor nós temos o quê? A alegria da salvação, nós temos a alegria de nos assentarmos nas regiões celestiais e recebemos esse ensino maravilhoso do Senhor da glória que os ímpios não compreendem. Vão fazer perguntas como essa: Senhor, divide lá o reino com o meu irmão, o Senhor faz de mim rico, né? E o Senhor diz: não, Senhor, não vim para essas coisas. Pelo contrário, aos súditos do reino ele vai dizer: nessa terra vocês terão o quê? Aflições, mas creiam em Deus, crede também em mim. Creiam em Deus, creiam em Jesus Cristo, Filho de Deus, porque Ele não nos tem desamparado, Ele cuida de nós, porque somos filhos do reino. Nós devemos buscar, antes de tudo, irmão, o reino, e essas coisas serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O Senhor já nos deu o reino, irmãos. Nós já reinamos com Cristo. Nós já reinamos com Cristo. Não é aquele, ainda vai vir, não, já está, o Senhor já reina. Quem tem esse tipo de pensamento é aqueles que estão apegados à teologia dispensacionalista, né? De que, por exemplo, o Sermão do Monte mesmo serve apenas para os judeus, foi aplicado para aqueles judeus daquele período, não é para nós, os cristãos de hoje. Mas aí o povo rejeitou as promessas de Deus, e aí Jesus Cristo mudou de plano, falou: eu acho melhor eu morrer na cruz e resgatar aqueles gentios, para que eles possam então agora fazer parte do reino, mas ele ainda não reina. Quando chegar aquele milênio, então ele reinará, e aí sim o Sermão do Monte vai fazer valer de novo lá nos judeus, para que os judeus possam então avançar o reino político, militar nessa terra. Não. O Senhor já trouxe o reino já está no coração dos homens. E é por isso que quando ele sobe às alturas, ele diz: todo o poder, toda a autoridade me foi dada, vão. Porque nós agora somos o quê? Sacerdotes, reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes para o avanço do reino que já habita no coração de cada um de nós, para que nós tenhamos essa plena certeza e possamos nos alegrar no Senhor no decorrer de toda a nossa vida e nas gerações que virão. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Nós vamos ver no princípio de Atos os apóstolos fazendo isso, que os discípulos vendiam os seus bens, mas eles não vendiam tudo para continuar na miséria também, porque senão haveria de virar o quê? Uma bola sem fim. Eles viviam, aqueles que tinham posses, vendiam as coisas que haviam em excesso, para poder o quê? Ajudar na comunidade. Para ajudar na comunidade. Essas coisas já não se precisam mais dessas coisas. Porque o Senhor vai fazer o quê? Vai usar da sua bendita providência do povo de Deus, de um coração piedoso, para suprir a necessidade dos nossos irmãos. E aí ele está aqui respondendo àquele jovem: venda seus bens. O que ele diz ao jovem rico? Né? O jovem rico: Senhor, todas essas coisas que o Senhor está falando eu faço. O que me falta para entrar no reino? Vende tudo o que tens e me segue. Qual é a resposta dele? Se entristeceu, porque o coração dele estava nas riquezas. O coração dele estava apegado a essas coisas. E aí o Senhor diz: qual difícil é aqueles que possuem posses entrar no reino de Deus? Qual difícil é? Porque o coração deles estão apegados àquilo, mas não é assim com vocês. Porque tudo
é vosso, porque tudo é de vosso Pai, e Ele se agradou em nos dar o reino. Você sabia que nós, irmãos, haveremos de herdar essa terra, de que nós já herdemos ela, de que tudo pertence a nós? Porque será lançado no lago de fogo o falso profeta, o iníquo, o avarento, o sodomita, todos eles serão lançados no lago de fogo, mas nós herdaremos o quê? Novos céus e novas terras. E o sol do reino, o sol que nos guia e já guia hoje é Cristo Jesus por meio da sua palavra, e a luz do reino é o próprio Cristo, porque nós já reinamos com Cristo. Muitos irmãos não têm discernimento a respeito dessas coisas e vivem como párias no mundo, como mendigos no mundo. Não, você é filho do reino, porque o Pai se agradou de nos dar o reino. Um reino que o mundo não vê, um reino que o mundo não conhece, nem tampouco pode conhecer, porque se discerne espiritualmente. E nós devemos nos alegrar nisso. Vendei vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Quando nós vamos lá no Sermão do Monte, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele principia justo aqui, né? Ele vai nos falar do reino na terra, das riquezas que são efêmeras. Ele vai falar do perigo dos dois senhores, né? Porque não podemos servir a Mamon ou a Deus, porque aquele que há de servir um e se desagradar do outro. Ele vai falar dos olhos, da onde estão os seus olhos, porque se a luz que é em seus olhos são trevas, ele está se referindo ao mesmo assunto. Ele vai ensinando de 3 maneiras diferentes, de 4 maneiras diferentes, o mesmo ponto, expandindo o assunto, ensinando, justamente porque ele conhece o que é o coração do homem, ele sabe o que é a condição do homem e de como nós somos suscetíveis, tendenciosos a nos inclinarmos a essa condição. Percebe? Então, por isso ele finaliza com esse ensinamento, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. O que ocupa o teu coração? O que está ali? Qual é o Deus que está no seu coração? É o Deus triuno, o Deus soberano, o Deus a quem todas as coisas foram feitas pelo poder da tua palavra, e Ele nos deu, como o texto deixa claro, porque Ele diz: agradou, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos. Ele nos deu o reino, tudo pertence ao Senhor, tudo é dele, e nós somos de Cristo, e tudo é nosso em Cristo Jesus. Então o Senhor nos agradou, irmãos, de darmos o reino, e nós devemos agora colocar o nosso coração no quê? Somos mordomos nessa terra. Você sabia que todas as coisas que o Senhor te deu não são suas, pertencem ao Rei, ao soberano Deus. É por isso que essa doutrina da mordomia cristã, ela deve ser ensinada, deve ser pregada, para que nós saibamos como lidarmos com essas coisas, porque tudo proveio da mão do Senhor. O dinheiro, os bens materiais, a capacitação intelectual, tudo é o Senhor que deu para o quê? Para o serviço do reino, para a edificação do povo de Deus e para o louvor da sua glória. Tudo veio da mão do Senhor. Porque olha para o homem mundano, olha para o homem iníquo. A sua mais alto nível de intelectualidade é loucura para Deus, é insanidade para com Deus, é nulidade para com Deus, é estupidez, é loucura, é insensatez. Mas agora, em Cristo, em tudo nós fomos enriquecidos, como Paulo vai dizer aos Coríntios. Em tudo fostes enriquecidos, irmãos. Em tudo. Então, o que nós aprendemos nessa lição? Seja grato pelo que você tem. O Senhor te capacitou para uma determinada profissão. Ele abrirá as portas no tempo certo. Está faltando pão, irmão, na sua mesa? Descansa no Senhor, Ele abrirá a porta de emprego. Ele vai enviar um coração piedoso. Ele vai mover, porque tudo está no domínio e no controle do Senhor, e Ele não deixa faltar nada para aqueles que são seus filhos, a quem Ele deu o reino. Descanse no Senhor. Se está demorando vir, Deus está trabalhando na sua vida, numa enfermidade. Deus está trabalhando na sua vida, na privação de um pão, uma porta de emprego que às vezes está demorando. Presta atenção nessas coisas. Senhor, molda o meu coração. Lembra? Nós temos nos reunido para a oração e Deus tem abençoado, os irmãos têm vindo orar conosco. E a oração, como nós falamos, ela não move a mão de Deus, ela conforma o coração daquele que ora à soberana vontade de Deus. Para que você aprenda o quê? A descansar. Tem até estudo científico, né, dizendo que aquelas pessoas que oram, elas têm o quê? Mais tranquilidade, mais calma. Só que as pessoas, com o decorrer do iluminismo, substituíram aquela ligação
vertical com Deus para colocarem a sua intelectualidade, para colocarem não precisamos de Deus, isso aí é coisa de pessoa que precisa de amigo imaginário. E aí eles colocaram no lugar o quê? Os divãs dos psiquiatras. Todo mundo está correndo para os divãs dos psiquiatras. Por quê? Porque eles se tornaram nulos e desesperados na sua ânsia de quererem alcançar as coisas e angustiados e não conseguem. E aí eles descobriram que eles vão ali para falar. Por que eles têm que falar? Porque nós temos o nosso Pai para conversar. Nós temos o nosso Pai a quem nos dirigir. Mas o homem achou isso balela. O homem achou isso fútil, vazio. Mas nós, irmãos, temos um Pai Celestial que cuida de nós. E Ele se agrada de que nós coloquemos o nosso coração na presença dEle e derramamos em lágrimas, derramamos as nossas alegrias, as bênçãos. Conte a Ele quantas bênçãos são que vieram das suas benfazejas mãos. Nós cantamos isso, não cantamos? No nosso inário presbiteriano. Será que você tem olhos para ver? Quais são as luzes que estão nos seus olhos? Porque se a luz que há nos seus olhos são trevas, que tremendas trevas são. Que tremendas trevas são. Então, irmãos, essa mensagem é maravilhosa e Deus moveu no meu coração porque eu vejo que a igreja anda angustiada. Irmãos enfermos, eu vejo a igreja angustiada com as preocupações, o mundo que nós estamos vivendo. Às vezes nós olhamos para a questão política. Lembra de Israel? Eles esperavam um Messias que trazia resoluções nessas consequências, mas o Senhor diz, o meu reino não é desse mundo. Vocês estão olhando errado. O pessoal está preocupado com o Trump, com o Lula aqui no Brasil, né? Irmãos, ninguém entra em uma determinada posição e o Senhor coloca cada um numa determinada posição para que todos saibam que no céu há um trono que nunca esteve ocupado, que nunca houve mandato, há um único e soberano Deus, nosso Pai, que nos deu o seu reino, para que nele esteja a nossa confiança. Devemos sim, enquanto aqui nessa terra, lembra? Não é desmerecendo nenhuma dessas coisas. Sermos diligentes no nosso trabalho, nos preocuparmos com o que haveremos de fazer, com bom senso, para que não venhamos a meter os pés pelas mãos, mas sabendo a descansar na mão benfazeja de Deus e na sua santa e bendita providência. Para que o nosso coração esteja confiado em Deus e não no próprio braço, porque disso diz o Senhor, maldito o homem que confia no próprio homem. Ele não está falando de eu confiar no meu irmão, eu devo confiar no meu irmão. O Senhor nos fez o quê? Pessoa lidar com o quê? Com outras pessoas, comunicativo, se comunicar. É claro que nós lidamos com pessoas de má índole, que vão nos trair, mas quando o Senhor diz, maldito o homem que confia no homem, é o homem que confia no poder do seu braço, que confia na sua obra que ele faz, e aí vai como ser aquele louco, aquele insensato. A minha plantação, os meus celeiros, os meus bens, as minhas coisas, o fim desse é condenação ao inferno, porque o Deus dele é o próprio umbigo, é o próprio ventre. Não é assim entre nós, irmãos. Então, que nós possamos, irmãos, colocarmos o nosso coração a descansar no Senhor, a descansar em Deus, sabendo que o Senhor nos molda o nosso caráter, molda a nossa vida, e que nós devemos esperar da mão do Senhor. E olha para o mundo em volta, olha para a natureza como o Senhor ensinou, olha para o lírio do campo, olha os passarinhos que ainda hoje existem, olha para a condição, o Senhor cuida de tudo isso, como eu falei. Para pensar naquele animal lá no meio do oceano, quem tem alguém lá levando comida para ele? E não, ele está lá, pelo contrário, qual é a atitude do homem? É acabar com tudo, de maneira que a natureza por um tempo geme, aguardando o quê? A libertação dos filhos do reino, para que então ela também seja o quê? Liberta. Porque até mesmo toda a criação a um tempo só geme por causa da vaidade, da nulidade do homem caído. Então, irmãos, que essa mensagem fale mais ao coração dos irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração dos irmãos, que os irmãos possam meditar na graciosa benfazeja mão de Deus, na sua santa e bendita providência, porque ela opera ainda hoje, o Senhor opera no seu fogo, e Ele é o nosso Pai, Ele nos deu o seu reino, e nada há de nos deixar faltar. Que nós possamos aprender a descansar no Senhor, para que nós não andemos no pecado do quê? Da ansiedade, no pecado da avareza. Temos dinheiro, às vezes o Senhor te dá uma condição financeira, mas você não tem, o Deus ali não tem o escorpião no bolso que não abre a mão para ajudar um irmão que está passando necessidade, de ajudar na obra de Deus, percebe? Porque dá ouvidos muitas das vezes aos que muitos falsos profetas aí, muito falso pregador de YouTube, falso pregador de internet fica ensinando com relação a dízimos e ofertas. Para quê? Porque isso corresponde com o quê? Com a vida espiritual. A igreja é firme, tem sã doutrina, a igreja tem uma boa doutrina, mas você vê o templo, o teto caindo, as paredes caindo, porque os irmãos não se movem, não tiram a mão do bolso para poder ver essas coisas. Isso é problema espiritual também. Isso é um problema espiritual grave.
Percebe? Então que nós possamos, irmãos, colocarmos o nosso coração na presença do Senhor, porque tudo é dele, desse mundo a gente não vai levar nada. Porque onde está o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de orar com os irmãos e passar a palavra ao presbítero Davi, que estará fazendo a encerração deste curso. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, damos graças, Senhor, por tão rico e maravilhoso privilégio, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos suprido as nossas necessidades, o Senhor é Deus quem tem afofado a cama, os travesseiros daqueles que estão enfermos. Ó Deus, que as tuas mãos, ó Pai, que a tua palavra, como um bálsamo, entre no coração daquele que ouviu essa mensagem, para que ele aprenda a descansar no Senhor dentro do teu santo propósito, da soberana vontade do Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor já nos resgatou de um modo fútil do nosso viver pregresso, e nos assentou nas regiões celestiais em Cristo, e nos deu o reino, a qual agora em Cristo, ó Deus amado, o Senhor, pela sua santa e bendita providência, não tem nos deixado faltar o pão, o Senhor tem nos abrido porta de emprego e há de abrir aqueles que estão desempregados, o Senhor há de colocar o pão na mesa, ó Pai amado, daquele que está passando por um momento de dificuldade, mas que ele tem esse discernimento de que o Senhor está moldando o caráter, trabalhando na vida, para que ele também possa ter no coração piedoso, socorrer aquele que se encontra de igual maneira. Ó Deus, tem misericórdia de nós, dá-nos, Senhor, aumenta a nossa fé dia a dia, dá-nos, Senhor, discernimento, sabedoria, para que possamos orar na santa e bendita propósito das promessas do Senhor revelado nas Sagradas Escrituras. Ó Senhor, abre a nossa mente, dá-nos entendimento, para que o nosso coração descanse no Senhor e na sua bendita promessa, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos visto isso, o Senhor não tem nos desamparado. Mas por causa da nossa pequena fé, nós nos enfraquecemos, porque não vemos, Senhor, não conseguimos ver de que o Senhor tem derramado da sua graça constantemente sobre a nossa vida. Oh Senhor, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque aqueles que estão no mundo, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento deles, mas a nós, ó Deus, o Senhor nos chama de filhos, o Senhor, ó Pai, é nosso Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Dá-nos um coração descansado no Senhor, porque o Senhor é o tesouro que está em nosso coração, é a riqueza de nossa vida, outro bem não há. O que tenho eu na terra, o que tenho eu no céu, senão o Deus único e verdadeiro. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, que seja assim sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos presentes nessa noite, que seja assim, Senhor, no coração dos nossos irmãos que não puderem estar conosco nessa noite, que seja, Senhor, a Tua palavra assim no coração daqueles que nos ouvem pela internet, para que eles possam meditar nas promessas do Senhor, tendo que no Senhor o consolo e o descanso para uma vida para o louvor da Sua glória. Que nós não tenhamos, ó Deus, um coração duro de incredulidade, mas descansemos nas promessas de Deus, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor tem cuidado de nós, e eu sou grato em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Passa a palavra, presbítero Davi.